Hoje eu queria propor a vocês que acompanham este canal um modo diferente de abordagem. Eu vou propor a vocês estudarmos juntos o Salmo 6. Veja só, eu não sou pastor, não sou professor, eu não sou padre, não sou clérigo, nada disso. Eu sou o Isaac, que hoje eu sou católico ortodoxo e já fui mórmon durante 34 anos da minha vida. E enquanto eu era mórmon, eu era muito convidado pela liderança, pelas autoridades locais da seita mórmon, para ser um instrutor, um professor, e eu fazia isso com dedicação, com amor, querendo servir a Deus e ao meu próximo ali, tentando ajudar de alguma forma. Então, hoje, eu me vejo em situações que eu preciso de ajuda divina, de instrução, de orientação. Então, eu procuro na Bíblia, na, nas palavras que o Espírito Santo inspirou os profetas. E queria propor a vocês estudarmos juntos hoje o Salmo 6. Súplica durante a provação do mestre canto, com instrumento de corda, sobre a oitava, Salmo de Davi. Davi, neste momento que compôs, que escreveu esta poesia, ou esta oração, está angustiado. Ele foi traído por seu filho Absalão, que usurpou o seu governo e teve que fugir com poucos aliados, abandonar o local que ele governava. E sua oração foi uma poesia que ele pediu para ser tocada na oitava corda. Repare que na tradição hebraica, o número 7 é um número de perfeição. O oitavo vai além da perfeição, vai para o mundo transcendente. Então, ele está indicando que o que ele escreveu e compôs aqui para ser tocado na oitava corda é para ser entendido e cantado além deste mundo, além dos 7 dias da criação deste mundo. É para entrar no mundo invisível, no mundo vindouro, no mundo eterno. Então, desde aí, Davi já indica que este salmo é mais do que uma primeira leitura pode entender. É um indício que ele passou desta vida e está indo para um recomeço ou para um, um além desta vida, para uma nova vida. É um salmo de metanoia, de conversão. Ele inicia reconhecendo as suas dificuldades. Vou começando a ler. Senhor, não me castigues com tua ira, não me corrijas com teu furor. Tem piedade de mim, Senhor, pois desfaleço. Cura-me, Senhor, pois meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. E tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, liberta-me, salva-me por teu amor, pois na morte ninguém se lembra de ti. Quem te louvaria no Sheol? Estou esgotado de tanto gemer. De noite eu choro na cama, banhando meu leito de lágrimas. Meus olhos derretem-se de dor pela insolência dos meus adversários. Afastai-vos de mim, malfeitores todos. O Senhor escutou a voz do meu pranto. O Senhor ouviu meu pedido. O Senhor acolheu minha prece. Envergonhem-se e tremam meus inimigos todos. Retirem-se depressa, cheios de vergonha. Esse salmo chama muita a atenção pelo, pela violência com que ele declara seus pensamentos.
com a aflição que ele declara, a angústia que está passando e a pressa que ele tem diante de Deus, para que Deus atenda logo e que os inimigos logo também reconheçam que precisam fugir, precisam mudar. A princípio, ele reconhece as suas dificuldades, sua responsabilidade. Ele que é merecedor da repreensão e ira divina, né? Não me castigues com tua ira, não me corrijas com teu furor. Então ele, ele se coloca na posição de que é ele quem provoca tudo, toda a miséria que está acontecendo na vida dele, tudo de errado que se passa, toda a situação que ele está, é, é uma situação que deixa a Deus na posição digna de ter ira contra Davi. Ele admite a própria fraqueza, as suas faltas, ele as enxerga como consequência a uma doença interior. Ele fala dos ossos, né? Meus ossos tremem. Então ele está falando de algo do físico dele, de algo do físico, mas não de fora, não apenas estético, mas algo interior, mas real, físico. Por isso que ele fala de ossos. Não falou carne, mas falou os ossos dele. E também fala da alma, que essa angústia, esse problema não é uma doença dos ossos, uma osteomielite. É, além de ser real, física, biológica, é consequente a algo da alma. Então, ele reconhece que, embora ele tenha disposição para a mudança, ele não consegue regenerar a si mesmo. A doença é reconhecida, mas a cura vem do Senhor. Como se ele dissesse, por conta própria, não posso me curar, nem vencer. No terceiro versículo, vemos uma frase não finalizada. Mas tu, Senhor, até quando? Então a pessoa fica imaginando, mas até quando o quê? Até quando, até quando tu, Senhor, vai ver isso tudo que está acontecendo comigo e faz nada? Até quando tu vai ver meus inimigos e deixarás eles me destruindo, zombando de mim? Até quando eu vou estar doente e o Senhor não vai me curar? Até quando eu vou estar fugindo e o Senhor não vai me, me deixar de volta no meu trono? Ele interrompe. Tá? Isso indica que ele está reconhecendo que a ação que Deus vier a executar será escolhida por Deus e será a melhor. O que quer que Deus venha a fazer, a executar, é melhor. E ao mesmo tempo, ele quer que Deus faça qualquer coisa, que Deus apenas pare da inação, Deus pare o silêncio, que Deus execute. Então ele fala, mas tu, Senhor, até quando? Ao mesmo tempo que existe uma grande angústia, que existe à beira do desespero, não é um desespero, é uma esperança. Ele reflete uma noção, uma certeza que acontecerá. Só que ele está angustiado que não está acontecendo logo. Mas tu, Senhor, até quando? Esse quando vai vir. E o que Deus vai fazer será feito. Então, Davi está mais angustiado com o silêncio e a inação aparente de Deus que com a agressão de seus inimigos. Que ele está ciente que o livramento total vem de Deus, mas não vem
Deus é totalmente capaz de executar uma grande obra, um grande milagre, uma grande salvação, mas não está executando. E enquanto isso, Davi sofre. E Deus está vendo. E a angústia dele é que, apesar de Deus estar vendo, apesar do sofrimento estar acontecendo, da angústia que está aprisionando Davi, Deus não está fazendo. Até quando? A frase fica interrompida por essa angústia e aflição, da perturbação da alma, que poderia ser consolada e livrada instantaneamente, mas não é. Os santos nos ensinam que Deus aguarda a prontidão da nossa alma, aguarda a maturidade de ter passado suficiente tempo e experiência numa sede, numa fome, naquele sofrimento, para que então Deus venha no momento melhor para a nossa própria salvação, para o nosso próprio livramento. Na circunstância que mais teremos benefício, é a circunstância que Deus conhece e Deus executa. No versículo 4, parece que Davi vê a Deus de costas, longe dele. Volta, Senhor, liberta. A, a maldade e indiferença não está em Deus, mas em si. Os atos de Davi romperam sua comunhão com Deus. O volta-te é a transmissão da soberania a Deus e não uma exigência autoritária. Veja, se eu, que cometi o erro, que cometi a iniquidade, que sou indigno, não sou merecedor, bastasse a mim executar alguma boa obra, executar um arrependimento, bastasse a mim isso e imediatamente Deus estará aqui do meu lado, então eu estou controlando as ações de Deus. Então, Deus transmite que a soberania está em mim. Mesmo eu tendo executado tudo, feito toda a boa ação, é, ainda assim é o Senhor que tem todo o poder. Então, ele pede a Deus o volta. Ele executa a ação de caminhar de volta, mas é Deus que tem toda a soberania de retornar. Ainda que eu me arrependa, depende de Deus o meu retorno à comunhão. Esse perdão existe não por merecimento de Davi, mas pela benignidade divina. Eu sou fraco, mas Deus é forte. Para haver a vitória, Davi escolheu estar com Deus. E para isso se principia por esvaziar a si mesmo. Nenhum poder Davi tem, nenhum poder torna-o capaz, nada que ele faça dessa ação mesma é que surgirá a vitória dele. Tudo que ele fizer, tudo que ele faz é para que Deus entre na vida dele e execute o livramento. E a escolha da vitória sendo feita por Deus, sim, é uma escolha de Davi, mas ele deixa claro que a soberania é divina. Ele suplica que Deus venha e o que ele tem a entregar é essa escolha que ele fez de abandonar tudo, se esvaziar de tudo, humilhar-se a si mesmo, considerar que tudo que ele tem é pobreza e o que ele possui é nada e
e ele considera a si mesmo como incapaz de qualquer coisa. O arrependido, a partir da reconciliação com Deus, aí sim ele expulsa seus antigos companheiros de pecado e, de certo modo, ele está expulsando e afastando o seu antigo eu. Então ele fala com essa violência: afastem-se de mim, porque a partir do momento que ele está em comunhão com Deus, o pecado, a maldade, a iniquidade é incompatível de estar também nessa presença. Envergonhem-se e tornem atrás. Então veja que a lágrima, ele inundar a cama, ele transformar a cama dele num lago, numa piscina, ele fazer nadar a cama dele, de tanto derramar lágrimas, é, é pela angústia, pela vergonha, pelo medo, pelo isolamento, e por ele se ver pobre. E toda a riqueza, todo o livramento que ele pode receber, somente Deus pode entregar. Essa vergonha toda, ele que ele passou, ele também entende que se os inimigos quiserem a comunhão com Deus, ou perceberem que Deus é diferente deles, e eles estão afastados de Deus, como Davi mesmo reconheceu, ele está, também os inimigos terão vergonha. Então, é um convite aos adversários humanos ao mesmo arrependimento pelo qual Davi passou. É uma constatação também que os invisíveis são incompatíveis com Deus. Os invisíveis, os demônios, são incompatíveis com Deus. A ruptura que eles estão com Deus está também com Davi. Então, os demônios estão em ruptura com Deus. A partir do momento que Deus está em comunhão novamente, Davi está novamente em comunhão com Deus, também os demônios estão rompidos com Davi, pois ele está em Deus. No entanto, Davi reconhece que ele é humano, ele é mortal, ele precisa da ajuda divina, então também ele exige que se afastem dele, porque também os outros têm a própria escolha. Então ele exige que os outros se afastem dele, porque agora ele está em comunhão com Deus. Davi põe diante de si, na oração, o estado da pessoa viva e angustiada, mas também perdendo a vida pela angústia, pelo sofrimento. E nesse estado, sem Deus, preso, em sofrimento, ele está vivo, mas morto. Ele está na morte. A morte, para muitas pessoas desesperadas, é vista como um alívio do sofrimento na vida. Que a morte chegue logo para pôr fim a isso tudo. O que procura tirar a própria vida, ele está querendo pôr fim a esse sofrimento. Então ele fica ansioso pela morte. Mas Davi expressa seu desejo de viver. Então ele não quer pôr fim ao sofrimento, à derrota através de morrer. Ele expressa o sentimento, o desejo de viver. E viver para continuar a adorar e servir a Deus. Não meramente viver para desfrutar da vitória. Parece que Davi barganha com Deus por um livramento logo, um livramento repentino, um livramento súbito, um livramento que chegue agora. Por quê? Antes que ele morra. Ele está vivo e ele está envelhecendo. E parece que ele está barganhando com Deus, porque se Deus não curar logo Davi, Deus perderá um adorador.
Então, uma primeira leitura, uma leitura dentro das 7 cordas, alguém iria entender isso. Mas na 8ª corda, a realidade que Davi expressa é que a resistência física dele está se perdendo, ele está ficando cansado. E é Davi quem tem pressa. E Deus é soberano. E é Deus que vai escolher o momento de entrar na vida de Davi. Davi se vê finito e impotente e seu tempo se esgotando. Em breve vai restar ao Davi o silêncio, o esquecimento, mas antes de pensar que ao morrer não se lembrarão de si, ao morrer ninguém vai falar dele, ele está mais se importando que ele não falará em Deus, que ele não estará diante dos vivos adorando ao Senhor. Davi tem um despertar da morte enquanto está vivo. Ele estava lá morto no pecado, morto na angústia, morto somente pensando nas coisas materiais, nas coisas criadas visíveis. Então ele desperta dessa morte, ainda vivo, e ele vê que está morto de tão impotente, está amarrado na morte ainda em vida, preso no sepulcro da sua dificuldade, o inferno do isolamento, do medo, da incapacidade de reagir. O homem tem o poder de se enterrar no pecado e na miséria por conta própria, mas não tem a força para cavar a si mesmo para fora da cova. Então Davi entende isso. Assim ele transfere para a eternidade a sentença que está sobre si naquele momento, sem a graça divina. E nesse estado sem Deus, a morte é o fim de tudo e o término da esperança. Não é o alívio do sofrimento. E deste modo ele suplica que a energia divina na eternidade invada seu tempo presente, em que ele está amarrado, que ele está caminhando para o fim com a morte de seu próprio corpo. Nesse estado, o leito dele se torna um lago de lágrimas. Se o tempo passa sem a graça divina, seu corpo envelhece, a angústia incessante lhe causa detrimento temporal perceptível, abandonado por Deus e pelos homens, inútil, desprezado. Então, assim, ele se via rodeado de fraqueza, inimizade, desprezo, sem saúde, sem vida, destinado ao esquecimento. Nesse momento, então, sua única salvação é o Senhor. E aí ele expressa a esperança imbatível, a vitória completa na comunhão com Deus. E nessa comunhão, aí sim, a vitória de Davi é certa e garantida. Ele não tem dúvida dessa vitória. E aí sim, ele conclui: Afastai-vos de mim, malfeitores todos. O Senhor escutou a voz do meu pranto. O Senhor ouviu meu pedido. O Senhor acolheu minha prece. Envergonhem-se e tremam meus inimigos todos. Retirem-se depressa, cheios de vergonha. Então, quando vemos essa violência da luta espiritual de Davi contra os seus inimigos e contra o seu eu morto na, na desgraça, ele vê a grande vitória inquestionável da soberania divina, da sua graça entrando na sua vida, no seu tempo presente e tirando ele da mão. Se essa reflexão ajudou a você, foi importante para você, de algum modo, de algum jeito, curta e compartilhe, comente aqui que passagem lhe chamou a atenção, que parte dessa reflexão lhe
ajudou a olhar a vida de uma maneira mais unida a Deus. E diga se você gostou desse tipo de observação da, da Bíblia. E para irmos juntos, então, um próximo vídeo, comentando mais alguma passagem. Fale aí, comente aí alguma passagem que você gostaria também. Até logo, Deus nos abençoe.